todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta noite, hoje que é dia 28 de fevereiro de 2021. Eu quero saudar a todos com a paz de Cristo e ao mesmo tempo trago as minhas mais sinceras condolências à família do Júnior, o irmão Júnior da igreja de Portão. Ele veio a falecer essa tarde, inclusive um dos familiares aqui da igreja, a família do seu Oswaldo, irmã Raine, estão a caminho de Curitiba para dar todo o apoio e suporte à família. Peço a vocês que estejam orando pela família do Júnior, a irmã Cleides, os filhos, que Deus os console, que Deus os fortaleça. Júnior, ele era convertido já há alguns bons anos servindo ao Senhor. Certamente o Senhor o recebeu na glória. Amém. E nada mais próprio do que eu falar essa noite sobre a realidade do paraíso. Esse é o assunto que eu desejo repartir com os irmãos nesta noite. A realidade do paraíso. João capítulo 14, eu quero começar lendo esse trecho da palavra de Deus. João capítulo 14, o versículo é o 2 e o 3. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na verdade, eu quero começar lendo a partir do verso de número 1. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos orar? Querido Deus, nós lhe somos gratos pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos ao Pai que esteja abençoando aqueles que vão nos ouvir na pregação desta noite, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, assim como tem vindo ao longo dos séculos. De modo especial, oramos pela família do Júnior, esse meu irmão que partiu essa tarde, na glória e na presença do Senhor já está. Oramos a Deus para que o Senhor console o coração da esposa, do filho e da filha, dos amigos, dos familiares, dos irmãos em Cristo. Que certamente essa tarde, para essa noitinha, choram por ter perdido um irmão. Mas o nosso consolo está no Senhor, que o Senhor há de ressuscitá-lo na ressurreição. Assim sendo, a Deus, quem dá a última palavra não é a morte, é o Senhor da glória. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja abençoando o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesta noite apenas um hino e logo em seguida vamos meditar na palavra de Deus. E o hino que nós vamos cantar é o hino 321. Seu caminho é perfeito. O Salmo 18 diz exatamente isto, né? O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é aprovada. Que os seus olhos e o seu coração estejam mirando em Jesus. Vamos cantar. Seu caminho é perfeito, 321. Preciso confiar e
sequência, vamos estudar a palavra de Deus. Obrigado, Juliana, por ter tocado a melodia do hino. Nós vamos estudar. Abra sua Bíblia, por favor, você que está em casa, nos acompanhando. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. O capítulo 14. O título da mensagem desta noite é o seguinte: a realidade do paraíso. Esse é o título da mensagem desta noite, a realidade do paraíso. Hoje eu quero conversar com os irmãos e amigos a respeito de algumas promessas a respeito da morada celestial dos santos. Jesus falou o seguinte em João capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que o Senhor abençoe a sua palavra e o seu coração. Jesus, ele nos prometeu. Jesus prometeu a seus discípulos que os levaria para a casa do Pai. A doutrina do destino eterno dos santos é a doutrina que advoga que aqueles que foram cobertos no sangue de Cristo, essas pessoas terão acesso e direito às moradas celestiais. Jesus revelou isso no livro do Apocalipse, capítulo 22. Se não, confira comigo. Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia. Jesus prometeu àqueles que seriam e fossem cobertos em seu sangue, porque o tivera recebido como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas, tão somente elas, teriam acesso ao paraíso. Apocalipse 22, versículo 14, diz assim o Senhor: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Desse modo, o céu, o paraíso, o destino eterno dos santos é uma doutrina bíblica, cristã, que sustenta que Jesus é o único que pode nos conduzir, o sangue do Cordeiro, que pode nos conduzir triunfantemente para as moradas celestiais. Quando você lê e você estuda o livro do Apocalipse e tantos outros livros sagrados, temos inúmeras descrições e referências desse lugar maravilhoso, que é a morada de Deus e que será a morada de todos os santos. E nessa noite eu quero lhes falar mais uma vez a respeito desse lugar maravilhoso, mas eu quero destacar algumas promessas desse lugar onde os santos viverão. Eu quero convidá-los a voltar um capítulo do Apocalipse, capítulo 21, e lá você tem uma descrição desse lugar. E a primeira promessa é que nesse lugar onde os santos viverão, será um lugar de consolo perpétuo. Deus prometeu um lugar onde seremos consolados. Veja o versículo de número 4. Na verdade, o versículo de número 4, temos ali várias promessas em um único versículo, e eu vou buscar comentar um pouquinho. O texto bíblico diz o seguinte: primeira promessa: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Essa expressão
é uma expressão que o Senhor nos consolará. Não haverá mais motivos para chorarmos. Deus consolará todos os santos. Ele vai curar as feridas da nossa alma. Ele prometeu isso. Isso é fantástico, porque Ele mesmo enxugará pessoalmente as nossas lágrimas. Não haverá, meus irmãos, mais motivos para lamentos. Hoje temos tantos lamentos, não é verdade? Hoje certamente há filhos que estão chorando pelos seus pais. Há esposas que estão chorando pelos seus maridos. Há pais que estão chorando pelos seus filhos. Temos tantos motivos para chorar. Mas no paraíso, no céu, em nossa morada celestial, vai ser totalmente diferente. Jesus já havia dito nos evangelhos: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por causa da sua fé em Jesus Cristo, como seu Salvador, você tem a promessa que quando você entrar no paraíso, Deus vai consolá-lo. Ele vai enxugar de seus olhos toda lágrima. João, movido pelo Espírito Santo, ele disse que quando houvesse novos céus e nova terra, e as primeiras coisas passassem, essas realidades quanto ao paraíso, ou seja, o destino eterno dos santos, o texto bíblico fala que Jesus passará a cumprir algumas promessas. Aliás, quando Jesus ascendeu aos céus, após a sua ressurreição, ele prometeu já o Consolador. O Consolador já está entre nós, o Espírito da verdade. É Ele quem consola o seu coração. É Ele quem anima o seu coração. O Espírito Santo já está trabalhando entre nós, dando-nos suporte para aguentarmos as aflições deste mundo. Mas aqui nesse texto, nesta promessa, é algo diferente. Porque aqui nesse texto, Ele, o Senhor, o próprio Deus, o Pai, Ele vai definitivamente remover de nós para sempre qualquer choro, qualquer lágrima. Não haverá mais motivos. Não haverá mais lembranças das dores passadas. Tudo se fará perfeitamente, perfeito e novo. Veja o que o profeta Isaías falou no capítulo 65. Isaías 65, versículo 17. Isaías, o profeta Isaías 65, versículo 17. Veja o que o Senhor havia dito a ele. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer. 700 anos a contar do livro do Apocalipse. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós fulgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria para o meu povo. E fulgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, o que diz? Voz de choro, nem voz de clamor. Esse texto do profeta Isaías corrobora com aquilo que João escreveu nas palavras do Senhor. Desse modo, a primeira promessa é que o Senhor vai consolar, com essa expressão, dos seus olhos enxugará toda lágrima. O Senhor prometeu que quando chegarmos no paraíso, Ele vai nos consolar perfeitamente. Ele já tem feito isso
mas lá vai ser perfeito. Uma segunda promessa que nós encontramos em relação ao paraíso é que nesse lugar seremos todos curados das nossas moléstias físicas. Apocalipse 21, versículo 4. Volta para o Apocalipse. Ainda no versículo 4, como eu havia dito, esse pequeno verso contém várias promessas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O ser humano sofre demais. O ser humano sofre muitas dores. Na verdade, todos os seres vivos, toda a vida sofre. A própria natureza sofre. Mas pensando, e mais precisamente no ser humano, ele sofre. Mas também é verdade que ele sofre dores causadas por más decisões, que são resultados de más escolhas. Também é verdade que muitos dos sofrimentos que nos afligem são contingentes. Ou seja, faz parte de vivermos no mundo caído, no mundo que jaz o maligno. Não poderia ser diferente, meus irmãos. No mundo que produz cardos e abrolhos. Mas o fato é que o corpo humano está sujeito a tantas moléstias. Não é verdade? Será que você hoje não se queixou de algum mal-estar físico, emocional, psicológico? Temos tantas dores. Temos tantas enfermidades. Assim como no consolo, Deus já está operando entre nós, na cura também Ele já está operando entre nós. Se você ler, por exemplo, os evangelhos, você fica extasiado, é a palavra, com os tantos milagres que Jesus fez no que diz respeito a curar pessoas doentes. Você fica surpreso. Ele já tem agido entre nós. O Espírito Santo tem respondido muitas das nossas orações. Mas aqui será diferente. Porque Ele vai banir a dor. Não vai haver mais a dor. Não vai haver nada mais que possa me causar dor. Hoje em dia é totalmente diferente. Infelizmente. E nossos hospitais estão cheios de pessoas em leitos, acamados, alguns em coma. Alguns com doenças irreversíveis, sem cura, sem expectativa. Para você ter uma ideia, no último século, pelo menos 10 doenças deixaram números de vítimas igualáveis ou superiores aos contabilizados em guerras e desastres naturais de grande proporção. Epidemias, endemias, pandemias, causadas por um vírus, ou por uma bactéria, ou por um micro-organismo que tem traumatizado a humanidade, que entra na sua corrente sanguínea, ou pelas suas vias respiratórias, e te leva a óbito. Eu posso repartir com vocês as 10 piores nos últimos 70 anos. A tuberculose, varíola, gripe espanhola, a tifo, febre amarela, sarampo, malária, AIDS, poliomielite, Covid. Eu poderia citar doenças organizadas de acordo com o tipo do agente patogênico, doenças do metabolismo, doenças cutâneas, doenças imunológicas, neurológicas,
nutricionais, doenças psicológicas, doenças causadas por produtos químicos. No céu não haverá mais doenças. Não haverá mais dores, enfermidades, qualquer tipo de sofrimento físico, emocional, psicológico. Não haverá doenças crônicas, não haverá vírus, nem bactérias. Nós não precisamos mais nos preocupar com a nossa condição física. Não haverá mais defeitos, deformidades, mutações, imperfeições. Não haverá nada que deforme e mutile o seu corpo. Ele prometeu. É uma promessa para aqueles que estão cobertos no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, para aqueles que se arrependeram e confiaram em Jesus Cristo como seu Salvador. Ele vai nos curar. O nosso corpo, nós receberemos um corpo perfeito, sem a presença de qualquer doença. Porque o nosso corpo será revestido do poder de Deus. Essa é a segunda promessa. Não vai haver nenhum motivo para chorarmos, porque Ele vai consolar a cada cristão. Não vai haver dor. Mas no versículo 5 tem algo interessante que eu queria deixar com você. Apocalipse 22, versículo 5. A terceira promessa é que nesse lugar, no paraíso, nós teremos eternamente a luz do Senhor. Nós não mais andaremos em trevas. Nós teremos a luz do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Diz assim o texto. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Fiéis são e verdadeiras essas palavras. Diz o texto. No primeiro dia da criação, Deus disse, haja luz. Você se lembra? No Gênesis, no primeiro dia, e houve luz. Também no primeiro capítulo, no livro de Gênesis, Deus disse, haja luzeiros no firmamento dos céus. Foi dito isso no quarto dia da criação, onde Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Está registrado no Gênesis capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu leio. E os colocou no firmamento dos céus, referindo-se ao sol, à lua e às estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Por que Deus fez separação entre luz e trevas? Nós temos que entender que a situação inicial da terra era de trevas e Deus modificou isso. Deus trouxe luz. E a partir desse momento, Deus disse que a luz era boa. Gênesis 1, versículo 4. Gênesis 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Mas pelo que me parece, além de banir as trevas para sempre, não haverá mais trevas na cidade celestial, não haverá mais trevas no paraíso, no céu não haverá trevas, não haverá noite, porque Ele mesmo, o Senhor, será a luz dos homens. E como o trono de Deus estará no paraíso e o do Cordeiro, como Ele estará conosco, é impossível que haja trevas, porque Ele será a luz perpétua, eterna, dos homens no paraíso. A cidade celestial, ela não precisará do sol para alumiar, das estrelas,
Porque a glória de Deus vai iluminar os homens. E o Cordeiro será a sua lâmpada. Jesus já havia dito de modo figurado, lá em João, capítulo, primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 5, que ele é a luz do mundo. Não haverá mais o vale sombrio. Consegue imaginar? Talvez você esteja passando por uma situação assim. Não vai haver mais o vale da sombra da morte. Não haverá mais a negrura das trevas para os santos, jamais. Agora, no inferno é diferente. A noite e as trevas, quando associadas à eternidade, ela está apenas associada ao inferno, mas não ao paraíso. Mas no inferno haverá trevas, densas trevas, trevas perpétuas, porque Deus não vai estar no inferno. Lá vai ser muito difícil a vida, a morte. Deixa-me dar aqui alguns exemplos sobre a negrura das trevas, fazendo um contraste com o paraíso. Por exemplo, o livro de Judas, versículo 13. Se você quiser folhear, pode ir. Judas, versículo 13. Ou apenas me ouça. Diz assim, versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Está falando aqui uma referência das pessoas que serão condenadas no inferno. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para elas estão reservada a negridão das trevas, fazendo uma referência do inferno para as pessoas que rejeitam a Cristo. Para as pessoas que rejeitam a Cristo, para as pessoas que não estão cobertas no sangue de Cristo, para essas pessoas é reservado para elas a negridão das trevas. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, quando a Bíblia se refere ao inferno, ela usa e faz referência das trevas. Mateus capítulo 25, versículo 30. Jesus falando. E o servo inútil que não presta, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você percebe que há um contraste entre o paraíso e o inferno. Eu não estou falando sobre o inferno hoje. Eu apenas fiz essa menção porque é importante na perspectiva pedagógica. Você percebe que no paraíso Deus será a luz do seu povo, porque Deus prometeu, porque Ele estará no paraíso. Primeira promessa, Ele vai enxugar do rosto daqueles que foram cobertos no sangue de Cristo toda lágrima, não vai haver dor, nem vai haver trevas. Uma quarta promessa, são 5 que eu quero repartir com você nessa noite. Quarta promessa é que nesse lugar não vai haver qualquer maldição. Não vai haver maldição no paraíso jamais. Apocalipse 22, versículo 3. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A quarta promessa, que não vai haver qualquer maldição. No Éden, o homem vivia em plena comunhão com o seu Criador. Nós sabemos disso. No Éden, o homem vivia em plena comunhão consigo. Ele vivia em comunhão com o seu próximo, com a criação. Entretanto, após a queda, a maldição entrou no planeta
e a terra não produziu apenas cardos e abrolhos. A maldição também entrou nos relacionamentos. O homem cometeu muitos crimes contra o seu próximo, e desde então, isso é uma maldição. A maldição também entrou em relação com o divino. O homem criou e procurou adorar outros deuses ou não acreditar no Deus único e verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A maldição também entrou quando o homem começou a cometer torpeza com outros homens, com seu próximo. Pecados de caráter sexual, gerando assim doenças. Muitas das doenças que temos hoje no mundo e no planeta são resultados da desobediência do homem em relação ao seu corpo. A maldição, desde então, a cada ano, a cada século, a cada milênio, tem se multiplicado e vai piorar. Mas no céu, no paraíso, vai ser totalmente diferente. Porque tudo vai ser restaurado e a maldição do pecado será revertida e nunca mais haverá maldição contra alguém. Jesus prometeu. Zacarias, o profeta do Antigo Testamento, ele falou dessa promessa. Se você está anotando, é Zacarias 14, versículo 11. Diz assim o texto: habitarão nela. Esse nela se refere à morada dos santos. Habitarão nela, e jamais haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta Jerusalém é a cidade santa, a morada eterna dos santos. É uma outra referência para dizer a respeito do paraíso. E de acordo com as promessas, essa cidade será abençoada e segura, porque nela estará o Cordeiro. Porque nesta cidade haverá o trono de Deus. Assim sendo, vai haver apenas bênçãos. Não haverá mais maldição. A quinta e última promessa que desejo repartir com os amados irmãos nessa noite. A quinta promessa eu deixei propositalmente por fim, por último, porque eu acredito que é a maior promessa. No sentido daquilo que mais nos aflige e mais nos machuca. A quinta promessa é que nesse lugar não haverá mais a morte. Apocalipse 21, versículo 4. Diz assim o texto bíblico. A quinta promessa: não vai haver mais a morte. Deus vai banir a morte. Quando entrarmos no paraíso, o que vai haver é vida eterna. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim o texto bíblico. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. O apóstolo Paulo, quando ele trata desse assunto, ele diz que a morte é o último inimigo vencido. O último inimigo vencido é a morte. E como que a morte foi vencida? Ora, a morte foi vencida quando Jesus triunfou sobre ela. Na ocasião da ressurreição de Jesus Cristo, ele triunfou sobre a morte. Inclusive Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer: morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? A morte foi vencida. E para você que está debaixo do sangue do Cordeiro, para você que recebeu a Jesus Cristo como teu Salvador, a partir daquele momento que você se converteu, ele passou a viver em você. Quer dizer que você não está mais debaixo da tutela da morte. Quer dizer que a morte não tem mais poder sobre você. O que está sobre você é a vida eterna.
e a promessa da ressurreição. Mesmo que alguns de nós venhamos passar pela morte física, isso vai acontecer, mas por causa da ressurreição e por causa da fé depositada nessa ressurreição, todos esses serão levantados da terra. Consegue imaginar? Todos serão trazidos de volta à vida. Serão ressuscitados. Viverão de novo. Foi a promessa que Jesus fez Maria e Marta lembrar-se quando Lázaro, seu irmão, havia morrido, quando ele afirmou ser ele a própria ressurreição. É impossível haver morte no paraíso, porque Deus estará lá. Jesus Cristo estará lá. E até mesmo no seu ministério terreno, onde Jesus passou, os mortos levantavam. Nenhum morto permaneceu morto na presença do Senhor, e lá estará ele para sempre. A morte será banida do horizonte para sempre. A morte foi derrotada por Jesus Cristo. A morte, ela é um inimigo cruel, e ela apresenta como um aguilhão. Aguilhão é uma arma mortal de um animal venenoso, como o ferrão de um escorpião. E o ferrão da morte é o pecado. O ferrão da morte é o pecado. Por isso que o salário do pecado é a morte. E a sua força está na lei, porque a lei nos condena. Mas em Jesus Cristo nós alcançamos plena vitória sobre a lei, sobre o pecado e sobre a morte. Viu só? Por causa da tua fé em Jesus Cristo. Jesus que habita em você fez com que você vencesse o pecado, a morte, e você venceu a lei. Nós não precisamos mais temer a morte, ela está vencida. A grande bênção da vida cristã, pelo qual cada crente deve render graças a Deus constantemente neste mundo. E mesmo que alguns dos santos venham a morrer, ele irá imediatamente para o céu, o lugar da habitação de Deus. E lá ele aguardará a ressurreição. Mas já desfruta, assim como desfrutaremos de consolo. Não vai haver mais morte, nem trevas, lá nem lágrimas e nem dor. Talvez você que perdeu alguém que muito ama e amou, você ainda tem motivos para chorar. Porque a pessoa não vai estar mais presente, vai haver um espaço na sua vida, não somente na sua casa, mas vai haver um espaço insubstituível. Embora você conquiste mais amigos, mais irmãos em Cristo, mas é um espaço irreparável. Você vai ficar com a lembrança. E às vezes a lembrança dói, machuca. Mas as pessoas em Cristo que partiram não estão mais sofrendo nenhum tipo de dor. Nem memórias que causaria dor, elas sofrem. Elas foram consoladas. Quem está sofrendo é você. Por isso que você deve derramar seu coração crendo nessas promessas. Afinal de contas, quem as fez foi o Senhor, que prometeu todas essas coisas. Por isso você deve guardar o seu coração e a sua mente no Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele tratou desse assunto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele falou assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Por isso eu estou falando sobre isso. Eu acho que é isso que você deve falar também às outras pessoas. Consolai uns aos outros com essas palavras. Que o Senhor da glória enche e preenche o seu coração de esperança. Creia. Confie nessas promessas.
aquele que fez essas promessas as cumprirá no tempo certo. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que Deus te ilumine e que essas palavras possam de fato ter lhe falado ao coração. Pedir a Juliana que venha ao piano dedilhar uma melodia para podermos encerrar esse momento tão precioso em comunhão, aprendendo a palavra de Deus. Então fecha seus olhos por alguns instantes, se você puder, se você quiser, e gaste um tempinho falando com Deus, lhe sendo grato por tamanha salvação. Tenham todos uma boa noite. Que o Senhor abençoe você.